força, porque Deus vai dar vitória com a arca no meio do arraial, usando a arca como amuleto. A arca é perdida, Ofni e Finés morre, a notícia chega até Eli, ele morre também, porque querem pegar aquilo que é sagrado e profanar, e usar da forma que Deus não mandou. A paz do Senhor para a igreja. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, é chegado o momento do Senhor derramar sobre nossos corações, e que tal derramamento cauterize em nossa mente, dando-nos discernimento daquilo que o Senhor quer que a tua igreja saiba e ouça. Apresentamos a ti, ó Pai, o teu servo, o teu santo. Unge, Pai, para que ele dê o recado que o Senhor tem para a nossa igreja. Por isso a tua igreja pede que o abençoe, e desde já estamos aguardando, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados, a paz do Senhor. Pode tomar seus assentos. Gostaria de que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Gostaria de ler o versículo de número 35. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Amém. Glória a Deus. Um sacerdote fiel. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós vemos que Deus está falando com Eli, e não só falando com Eli a respeito da conduta dos seus filhos, que eram sacerdotes. Eli era o sumo sacerdote, mas Deus também vai falar para Eli a respeito do desprezo que ele mostra pela chamada de Deus para com a sua família, para com o seu pai. Deus vai dizer para Eli que lá no Egito, quando ainda estavam na casa de Faraó, Deus falou com o seu pai a respeito do chamado que teria na vida dele. É interessante nós vermos esse contraste de Deus querer e dizer que vai suscitar um sacerdote fiel, porque isso é um contraste com a infidelidade de Eli e dos seus filhos. Ser sacerdote era um privilégio dentre as tribos de Israel. Se nós formos ver, quando aconteceu a chamada para que Arão fosse o sacerdote, seus filhos, Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Seria Arão, sumo sacerdote, e seus filhos, os que dariam a descendência dos sacerdotes. Apesar de Arão ser da tribo de Levi, Deus chama Arão para fazer algo especial, como príncipe em Israel. Então, a posição de sumo sacerdote era algo muito honroso. Somente as vestes de Arão demonstravam o como para Deus esse homem era especial. O seu éfode, o peitoral, a mitra que ele usava, a lâmina de ouro na testa, escrito santidade ao Senhor. Era o cuidado por Arão, era tão tremendo, e com as vestes do sumo sacerdote, que Deus está até a respeito
de quando ele fosse subir os degraus do templo, subir para fazer o sacrifício, para que não fosse visto sua nudez, Arão tinha que usar como uma roupa comprida por baixo daquela túnica que ele tinha. E essa roupa era importante para que a carne do sacerdote não ficasse à mostra quando ele subisse as escadas para fazer o seu sacerdócio, o seu ofício. Ele também carregava 12 pedras, cada uma pedra no seu peitoral, uma obra que Deus deu sabedoria para que assim fizesse. A sua roupa tinha sinetes. Então, somente o caminhar desse sumo sacerdote chamava a atenção, a sua roupa. E todos viam, dentre todos os filhos de Israel, que ali estava alguém para um chamado especial. Cada pedra simbolizando uma tribo de Israel. E Arão é chamado, e no capítulo 24 de Êxodo, eu queria ler com os irmãos, falando de Eli e seus filhos, mas lembrando que um mau uso do sacerdócio não começa aqui. Êxodo 24, do 9 ao 11, se nosso amado irmão puder colocar aí, como é uma doutrina, a gente vai estar lendo devagar e trazendo esse esclarecimento para os irmãos. Êxodo 24, do 9 ao 11. Sim, glória a Deus. Diz assim, do 9 ao 11: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Deus chama para o monte, para uma ocasião especial. Irmãos, que situação! Moisés, Arão, seus filhos Nadab e Abiú. Nesse caso, não vamos ver menção de Eleazar e Itamar, os outros dois filhos, mas 70 dos anciões de Israel. E quando eles sobem, eles têm uma visão incrível. O texto vai dizer que eles viram ao Senhor. E debaixo dos pés do Senhor, eles viram algo como pedra de safira, como firmamento do céu. Algumas Bíblias vai dizer que era de um azul bonito como safira, e não somente isso, a experiência tremenda que eles têm é acompanhada de um banquete, porque ali na presença de Deus eles comem e bebem, mostrando que esse Deus é um Deus tremendo e poderoso, mas é um Deus que quer ter comunhão com aqueles que o servem. Essa experiência é muito tremenda na vida desses homens, mas como os irmãos bem sabem, mesmo tendo sido chamado para a continuidade do sacerdócio, Nadab e Abiú, lá no livro de Números, logo no início, vai dizer que numa ocasião eles pegam o seu incenso e vão procurar entrar na casa do Senhor, no local em que Arão, somente Arão poderia entrar uma vez por ano. Irmão, nem o sumo sacerdote podia entrar quando quisesse, somente uma vez por ano, no dia da expiação. Mas eles ousam fazer aquilo que não devia. Isso daí para Deus é muito grave, porque não é porque Deus demonstrou a sua glória, não é porque eles tiveram um momento de comunhão com Deus, que aquilo que Deus estabeleceu deveria ser transgredido. Eles foram além do que eles podiam, e o texto bíblico diz que eles pegam o seu incensário, e vai nos dizer que para Deus aquilo é um fogo estranho, e a gente procura saber por que fogo estranho.
porque Deus reconhecia o fogo e o incensário de Arão. Deus não conhecia o fogo do incensário de Nadab e Abiú. Eles estavam indo além do que era o seu dever. É um problema quando nós achamos que por causa da comunhão que temos com Deus, com as experiências que temos com Deus, quando nós achamos que temos chamada, nós vamos além do que nós podemos. E diz o texto que saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, matou Nadab e Abiú ali naquele local, porque eles foram além do que deveriam. Eram chamados? Eram chamados. Seriam sucessores do pai como sumo sacerdote, por certo o mais velho seria, mas foram além. Aí vai dizer que eles estavam bêbados, e aí vamos falar um monte de coisa, mas irmão, em suma, eles foram além do que podiam. Eu preciso saber os meus limites. Nós precisamos saber os nossos limites. Existem coisas que estão acima da minha alçada, e eu tenho que saber até onde eu posso ir. Se eu for além, eu posso transgredir mandamentos do Senhor, e mesmo tendo chamada, mesmo tendo tido revelações e visões tremendas da parte de Deus, mesmo tendo momentos de comunhão que ninguém teve, porque só os 70 e eles, e Arão e Moisés tiveram, eu tenho que tomar cuidado como eu vou proceder diante do meu Deus. Deus chama o povo, tira do Egito e leva para o deserto e diz: eu vou ensinar para vocês como é que vocês devem me servir. Vocês vão fazer uma festa, mas é do meu jeito. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não permite que o nome dele, o próprio Arão, no momento em que ele e Moisés, em que Deus, na ocasião em que o povo pede água, e Deus manda falar, das outras vezes Deus mandou tocar na rocha. Só que nessa ocasião Deus falou: fala a rocha que a água vai sair. E o povo ficou ali em cima de Moisés de tal maneira que Moisés disse: será que nós não poderíamos tirar a água dessa rocha? E fere a rocha, e a água sai. Só que Deus depois chama Moisés para conversar: vem cá, como foi que eu pedi para fazer? Eu não mandei falar a rocha? Arão e Moisés vão deixar de entrar na terra prometida pela uma escorregada para nós tão pequena, mas para Deus, Deus falou: ó, você deixou de me santificar diante do povo. Quem faz o milagre não é Moisés, quem faz o milagre não é Arão, quem tem que ser engrandecido é o nome do Todo-Poderoso. E se Ele tem nos chamado para fazer a sua obra, independente dos sinais que Ele fizer através de nós, é o nome dEle que tem que ser engrandecido. Deus chama a atenção de Arão e de Moisés, e eles não entram na terra prometida. Irmãos, mesmo Moisés sendo um homem que fez com que Deus, que aparentemente para o nosso aprendizado, Deus ia tomar uma decisão: Moisés, vem para cá, eu vou fazer de você uma nação, esse povo aí, eu vou acabar com ele. Não, Senhor, não permita que isso aconteça. O que vão dizer do Senhor? Que tu tiraste o povo lá do Egito para matar nesse deserto? Seria aquilo o que Deus ia fazer, ou Deus estava demonstrando o coração do líder Moisés de interceder para um povo que, mesmo sendo um povo de dura serviço, irmão, difícil? Que povo difícil, o povo de Israel. Na ocasião, Deus falou para o povo de Israel: olha, vocês murmuraram contra mim 10 vezes. Deus também ouve murmuração, não é isso? Até conta, irmão, quantas vezes a gente murmurou. Esse Moisés que fez Deus voltar atrás daquilo que ele ia fazer, e Deus não agora destrói o povo,
quando ele intercede para poder entrar na terra prometida, Deus fala: basta, basta. A transgressão fez com que ele ficasse fora. Nós vemos que quando morre Nadab e Abiú, e é interessante, eu lendo a respeito de Eli, eu falei: rapaz, buscando na genealogia de Eli, pastor Roque, eu vi que tinha alguma coisa que não estava ali batendo, porque quando a gente vai ler a história, o texto vai dizer que quem vai suceder a Arão é Eleazar, que é o filho mais velho depois que Nadab e Abiú morre. Itamar é o mais novo, então o sacerdócio passa para a família de Eleazar. Seu filho Finéias faz algo tremendo diante de Deus. Quando Balaão ensinou os filhos de Israel lançar se misturar com as mulheres moabitas, cair na prostituição, na idolatria, quando Deus vem e traz uma praga e pesa a mão, porque Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas ensinou o povo a fazer o que era errado. Era só o que precisava, porque uma vez do povo fazendo o que é errado, o próprio Deus ia cobrar e pesar a mão sobre o seu povo. Diz que quando o povo está se prostituindo e Deus manda uma praga sobre o povo de Israel, diz que Eleazar, ou Finéias, filho de Eleazar, um homem corre, porque Deus mandou fazer com que aquilo acabasse, aquela prostituição, aquela idolatria, e um dos homens de Israel vai se abraçar com a sua mulher moabita, que ele estava em pecado, e diz que Finéias vai lá com a lança e atravessa os dois no meio da tenda. Pode parecer uma visão assim difícil, né? Mas aquilo para Deus agradou o Senhor, porque Deus viu o zelo de Finéias, porque é um Deus santo. Deus falou para esse povo quando tirou do Egito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. O sumo sacerdote deveria ser o alto padrão do modelo de santidade. E no tempo de Eli, no primeiro livro de Samuel, não é assim que acontece. Falando ainda sobre Eli, por que é estranho? Porque quando a gente vai ver a genealogia de Eli, o livro das crônicas, ele vai falando, né? Primeiro capítulo, segundo, capítulo 5, ele vai falar da genealogia de Levi, a descendência de Levi. Você vai ver que Eli é descendente de Itamar. Como é que Eli, sendo descendente de Itamar, ele é sumo sacerdote, se o sacerdócio estava vindo da linhagem de Eleazar? Alguma coisa aconteceu. Falei: Jesus, aconteceu alguma coisa. Aí fui dar uma olhada, pesquisar, a Bíblia não explica essa situação, e aí a gente vai ver alguns comentaristas, algumas Bíblias falando que na época de um dos descendentes de Eleazar, quando ele se torna sumo sacerdote, Eli age nos bastidores. Ele usa política e influência para tomar aquilo que não era seu. Então, o descendente deveria ser X, e ele, com a sua influência, com a sua política, nos bastidores, ele toma aquilo que não seria dele. Como se o Deus que nós servimos não visse o que estava acontecendo. É por isso que nós vemos Eli, irmão, dando esses frutos, e seus filhos dando esses frutos. Porque a árvore não era boa, a árvore era má, e a árvore má dá fruto mau, é natural isso. Pode esconder por um tempo, pode estar na posição por um tempo, mas o Deus que chama é fiel e traz à clara todas as coisas. Deus levanta profeta para repreender Eli e seus filhos, e traz uma palavra dura e vai dizer: Eli, nunca mais vai haver ninguém de cabelo branco, de idade avançada na tua família.
Que juízo de Deus forte. E aí esse versículo que nós lemos com os irmãos, é Deus falando com Eli: Eli, eu tenho visto o que tem acontecido, teus filhos têm feito o povo pecar. Os filhos de Eli eram prostitutos, dormiam com as mulheres que ficavam à frente da tenda da congregação, mandavam os seus jovens ir lá antes do momento, porque eles tinham uma parte naquilo que era oferecido, mas tinha que esperar ser oferecido para Deus primeiro, e a parte do sacerdote era dado. Não, eu quero agora. Mandava o seu servo ir lá, e o texto vai dizer que o servo ia com um garfo de 3 dentes. Eu falei: isso daqui não é à toa que está aqui, né? É por isso que na representação, né, diz que eles eram filhos de Belial, homens malignos. A gente vê a representação do diabo com um garfo de 3 dentes. Eu falei: aí, ó, os filhos de Eli, que vieram influenciar aí. Então Deus viu e disse: olha, vocês estão dando coice contra o sacrifício. Eli, eu estou vendo, mas vai ter um dia que eu vou suscitar um sacerdote fiel. Ele vai estar diante de mim, ele não andará como você anda, ele não fará como seus filhos fazem, ele me honrará, Eli. Deus trazendo julgamento a Eli. Eli sabe que é Deus, irmão. Deus fala com Samuel, na ocasião em que Samuel é chamado, ainda não conhecia a voz de Deus. Ele vai até a Eli por 3 vezes. Ele: não, meu filho, é Deus que quer falar contigo. Ele podia até não atender, mas ele sabia a forma que Deus falava, ensinou para o garoto como é que era. E o garoto fala, porque o teu servo ouve. Deus fala com Samuel. E no dia seguinte ele fala: o que foi que Deus falou? Ele sabia que o negócio estava estreito para o lado dele. Samuel disse tudo o que ia acontecer. Ele falou: é o Senhor. Deus é justo. Ele tem que aceitar. Irmãos, guerra de Israel contra os filisteus. Os filisteus vêm com força total. Israel está perdendo. E aí vem a ideia de Ofni e Finés, né? Vamos levar a arca da aliança, porque Deus vai dar vitória com a arca no meio do arraial, usando a arca como amuleto. A arca é perdida, Ofni e Finés morre, a notícia chega até Eli, ele morre também, porque querem pegar aquilo que é sagrado e profanar, e usar da forma que Deus não mandou. O problema não era a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Deus permitiu aquilo acontecer para trazer juízo sobre Eli e seus filhos. O juízo de Deus chegou. Aí o texto vai dizer, irmão, é tremendo, que Deus não deixa o nome dele ser escarnecido. Os filisteus pegam a arca e vão levar lá para a casa de Dagon, para como se fosse uma oferenda a Dagon. Coloca aí diante de Dagon a arca da aliança de Israel. Só que o Deus que vela pela palavra vai agir de maneira sobrenatural, porque no dia seguinte Dagon está com a cara no chão diante da arca do Senhor. É a arca de Deus, aquela que não podia ser nem tocada quando carregada pelos levitas. Eles levantam Dagon, colocam e deixam a arca no mesmo lugar. E Deus vai fazer a situação ficar pior, para eles entenderem que Deus é soberano, e que ainda que eles achem que Dagon seja alguma coisa, quem manda em toda a terra, no céu, é o Deus de Israel, é o nosso Deus. No dia seguinte está Dagon com a cabeça cortada e as mãos cortadas, porque não se brinca com o Deus de Israel. Não se brinca com o Deus de Israel.
Glória a Deus, glória a Jesus. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Irmãos, quando nós lemos isso, nós vemos a história de Ana e de Samuel, a gente pensa, né? Samuel é a realização dessa profecia do que Deus falou. Só que não é. Por que não é? Porque Samuel não é sacerdote, irmão. Eu sei que vocês já viram muitos pregadores pregar. Eu já li até em revista da nossa escola dominical falando do sacerdote Samuel. Mas Samuel era levita, não era sacerdote. O texto vai dizer que Deus confirmou em toda a terra Samuel como profeta. E quando nós vamos ver a genealogia de Samuel, Samuel é descendente de Corá. Lembra daquele Corá que achou que ele que deveria ser sacerdote no lugar? A descendência de Samuel, de Eucana, vem de Corá. Os filhos de Samuel vão se tornar levita no templo, porque eles não podiam ser sacerdotes. Sacerdote só se fosse da linhagem de Arão. Então ele não é, a gente ouve, as pessoas pregam, ensinam, até nas revistas a gente vê. Samuel é levita, Eucana é levita. Samuel, a gente fala, não, mas ele ofereceu sacrifício na ocasião, sim, e profeta também não oferecia sacrifício? Então, como profeta, ele é confirmado, mas ele é levita. Então, esse texto não fala de Samuel, mas aí quando a gente vê, irmão, Deus falando que ia cortar a família de Eli, a gente dá um pulo na história lá para o tempo de Davi, de Salomão. Nós vamos ver que acontece uma coisa diferente, porque no tempo de Davi vai ter 2 sumos sacerdotes, como no tempo de Jesus, irmão. Isso não é coincidência, né? No tempo de Jesus era Anás e Caifás. No tempo de Davi, Abiatar e Zadok. Abiatar, descendente de Eli, Zadok, descendente de Eleazar. Está ali de novo as 2 raízes dos filhos de Arão. Só que Deus disse, eu vou cortar. Eu vou cortar. Aconteceu que quando Davi morreu, Abiatar carregou a arca. Abiatar se compadeceu de Davi nas suas aflições quando fugia de Saul. Só que Zadok também está ali como sacerdote, como sumo sacerdote. E aí acontece que quando morre Davi, Abiatar vai se juntar com Joabe para tomar o lugar que era de Salomão, junto com Adonias. Adonias vai querer se fazer rei, porque ele acha que ele deveria ser rei. E Joabe, que é parente, sobrinho de Davi, porque Zeruia era irmã de Davi, mãe de Joabe, que era seu comandante em muitas batalhas, vai se juntar com Adonias e com Abiatar para fazer Adonias rei. Só que Natã e Zadok vai até Davi dizer, Davi, tu prometeu que quem seria rei era Salomão. E quando lá pensa Adonias que está fazendo, tomando a frente para tomar aquilo que é dele, ele escuta um alarido lá em Jerusalém. Salomão está na mula que era de Davi. O profeta Natã e Zadok com ele, todo o povo gritando que Saul era rei de Israel. E aí Adonias fala, deu ruim. Abiatar e também, irmãos, Adonias morre, Joabe morre, mas Abiatar foi sumo sacerdote. Salomão fala, olha, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, para tomar tempo nós não vamos ler. Porque tu foste sacerdote no tempo do meu pai, tu carregou a arca, tu se compadeceu dele, eu não vou te matar, você merecia morrer. Como merecia morrer,
como morreu Joabe e Adonias, você merecia, mas eu vou te expulsar para Anatote, vai para a tua terra. Lembra de quem é de Anatote? Jeremias? Então, é desse povo aí que Jeremias vai vir depois, mostrando que o Deus que nós servimos, Ele não leva em conta os erros dos nossos antepassados. Quando Ele tem uma obra na nossa vida, Ele nos chama, como disse para Jeremias, que era de Anatote, da família dos sacerdotes que foram excluídos. Ele vai chamar Jeremias, lá Jeremias, não diga que eu sou uma criança, eu te escolhi lá no ventre da tua mãe, e as nações eu te dei por profeta, Jeremias. Nós devemos valorizar a chamada de Deus na nossa vida. Seja fiel à chamada de Deus. Deus te chamou, Deus quer a tua fidelidade. Eu lembro até hoje, em 99, quando eu era da Assembleia de Deus de Olaria, eu fui separado a presbítero, era bem jovem, presbítero. E eu lembro que um dos pastores que já dorme no Senhor, pastor Toniel Borges de Lucena, ele me abraçou e ele se encostou no meu ouvido. Eu tinha um respeito muito grande pelo pastor Toniel. Ele falou: Adilson, seja fiel. Foi a única coisa que ele fez. Ele me abraçou desse tamanhozinho, um homem de Deus incrível, um dos vice-presidente de Olaria. Adilson, seja fiel. Deus disse que suscitaria um sacerdote fiel. Eu estava lendo sobre isso e Deus me fez ir a Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Vou pedir para o irmão para colocar ali, por favor. Apocalipse 1:6. E Deus me fez ler esse versículo, eu entendi o que Deus queria falar para mim. Vamos ler, eu vou pedir para a igreja ler comigo, por favor. No 3, vamos ler todos? 1, 2, 3. E nos fez... Irmãos, algumas versões, isso daí não vai dar para a gente falar, né? Ele não fala a respeito de reis, eu não quero desapontar ninguém, né? Mas outras versões, quando fala a respeito de reis, basileu, a palavra grega, seria melhor traduzida por reino. Então, a revista aí atualizada, a NAA, que é a nova, a atualizada, Nova Almeida atualizada, NVT... Outras Bíblias vai dizer, e nos fez reino de sacerdotes, e não reis. Por isso que eu estou falando para os irmãos, que eu não estou querendo desapontar ninguém, porque, né, eu sou rei, príncipe, princesa, não é? Já se falou tanto sobre isso, né? Mas o versículo, o melhor seria reino, nos fez um reino de sacerdotes. Capítulo 17 de João, fala da oração sacerdotal de Jesus. Jesus está com seus discípulos, sabe o que vai passar. Irmão, Jesus é um modelo. A carta aos Hebreus vai falar a respeito dele ser o nosso sacerdote. Deus não tomou a descendência de anjos, mas ele pega a descendência, capítulo 5 de Hebreus, a descendência de Abraão, e Jesus é chamado como sumo sacerdote. Ele passa, ele padece tudo aquilo, irmão, e o texto diz que ele passa tudo isso para saber interceder por cada um de nós. Então, pastor Roque, quando eu estou sofrendo, quando eu sou desprezado, quando as pessoas querem o meu mal, quando as pessoas muitas vezes por trás de mim estão fazendo um monte de coisa, Jesus sabe o que é isso, Jesus sabe porque ele passou. Paulo diz no capítulo 8 de Romanos que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Nós temos um sumo sacerdote que sabe do que você está passando. Pedro se achava melhor do que os outros. E Jesus falou:
vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Pedro diz: todo mundo menos eu. Eu não. Eu não. E Jesus vai falar para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Eu roguei para o Pai, eu intercedi, eu falei com o Pai a teu respeito, porque o diabo te mirou, o diabo quer você, o diabo quer te derrubar, ele quer te cirandar como trigo, ele quer te peneirar, Pedro, mas eu roguei o Pai para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Tu vai ficar de pé por causa da minha intercessão. Sou eu que estou clamando pela tua vitória. Estamos de pé porque temos um sumo sacerdote que clama por nós, que clama por você, que conhece a minha fraqueza, conhece a sua fraqueza, mas não abre mão de você. Ele chamou sabendo das dificuldades, Ele chamou sabendo das nossas falhas, mas ainda assim Ele diz: não abro mão, ainda que a fúria do inimigo seja grande contra você, eu clamo ao Pai por ti, eu clamo ao Pai por ti. Pedro, quando você se converter, Pedro, e aí Pedro toma um choque, né? Tu precisa se converter. Irmão, todo mundo que se acha melhor do que o outro precisa se converter. É a verdade, irmão. Os discípulos viviam assim: quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Jesus pegava uma criança e dizia: ó, se não for como uma criança, não entrará no reino de Deus. Aprenda com essa criança a ser humilde. Seja humilde. Todos os vasos são de barro, irmão. Todos são de barro. Valorize a chamada. Deus nos chamou como um reino sacerdotal para fazer a obra, para anunciar as virtudes, como disse Pedro, daquele que nos chamou das trevas para a sua. Alguém está olhando para mim, alguém está olhando para você, alguém está vendo como olhava para os filhos de Eli, a conduta dos filhos de Eli, alguém está olhando para você e alguém está dizendo: aquele ali é servo de Deus, aquela ali é serva de Deus. Se eu um dia for crente, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. O nome do Senhor sendo glorificado. O Senhor disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique o Pai que está no céu. Brilha. Deus chamou cada um de nós para resplandecer nesse mundo de treva. Eu sei que as ofertas são muito, está todo mundo desistindo, um monte de gente desistindo, mas você não. Deus te chamou. Não ceda, não olhe para trás. Lembra da tua chamada, lembra das experiências com Deus, lembra quando Ele te batizou com o Espírito Santo, lembra quando você aceitou Jesus, lembra do que Deus fez. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Fiel. Mas pastor, todos nós somos falhos. É verdade, irmãos. Glória a Deus. Perfeição. Quando Deus manda sermos perfeitos no Novo Testamento, Deus está mandando a gente amadurecer. Seja maduro. Cresça. Não seja menino. Aprenda o propósito de Deus na sua vida. Trabalho cristão, vida cristã, ela pode muitas vezes te levar assim. Você pode começar com um auxiliar e terminar um pastor, pode acontecer, mas não é assim com todo mundo. É chamado, porque se não for chamado você não aguenta. Se não for chamado você não suporta.
Se você não aguenta ouvir alguém falar mal de você, não pense que ministério pastoral é para você. Vão te caluniar, vão querer te derrubar, vão maquinar contra você, mas Deus te chamou para ser fiel. Seja fiel. Vão tentar te destruir, você tem que aprender o que é ser desprezado. Eu quero ser pastor porque pastor ganha presente no dia do aniversário. Deus tenha misericórdia, né, pastor Roque? É muito mais do que isso, irmão. O carinho dos irmãos para nós é incrível. Eu fico muito feliz. Lá em Forquimende, o carinho dos irmãos em Forquimende por mim, eu não tenho como pagar. Mas é muito mais do que isso, né, irmão? Então a gente tem que saber até onde Deus quer, irmão. É melhor ser um diácono fiel até o fim do que ser um presbítero naquilo que você não vai poder, irmão, servir, exercer. Se você não está lá naquele currículo, se você não cumpre, pode ser amigo, não adianta ter peixada, vai ser pior. Fica na fidelidade do que Deus te chamou, fica na fidelidade do que Deus te chamou. Deus já te chamou como sacerdote, como alguém que intercede. Deus quer ouvir a sua voz em favor de alguém. Irmão, já é uma bênção muito grande ser um sacerdote. Aleluia, interceder por alguém. Vai ter pessoas que vão levar até você. Lembra de Jesus, uma mulher pega em adultério? Ela estava errada, Jesus não estava concordando com os atos dela não. Mas o pessoal já estava com pedra na mão, irmão. Porque o texto diz que eles largaram pedra. Se largava já estava na mão, amém? Já vieram já pensando em dar pedrada. Eu fico pensando ali na multidão, alguém falando, ó, vou dar a primeira. Essa aqui, ó. Fala, Jesus, o que é que a gente deve fazer com ela? Quem está sem pecado, pode atirar a primeira pedra. É graça, irmão. Nós estamos aqui para levantar, não estamos para derrubar, não. Nós estamos aqui para interceder, é sacerdócio. É sacerdócio. Houve uma ocasião que o povo tinha pecado contra Deus. Deus manda uma praga no meio do fogo e Moisés grita para Arão: Arão, pega o teu incensário, entra no meio do povo. Arão entra com o incensário, clamando, pedindo misericórdia. Deus dos altos céus viu aquilo e cessou a praga. Deixa queimar, deixa morrer. Deus está julgando, né? Deus está pesando a mão, deixa Deus. Não, interceda. Peça misericórdia por alguém. Tem alguém caído esperando a nossa mão dizer, ó, vem que eu te ajudo. Não é o final, não. Existe um perdão da parte do nosso Deus. É Deus querendo usar Pedro na casa de Cornélio, Pedro dizendo, não vou, eu nunca comi nada impuro. E Deus dizendo, Pedro, não chama impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro. Sou eu que purifiquei. Nos fez reis e sacerdotes. Versículo anterior, por favor, meu amado, versículo 5. Não é porque a gente é bom, não. Glória a Deus, olha lá, vamos ler, depois ler o 6 também, no 3, 1, 2, 3, e da parte que é fiel, e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora o 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Quem pode glorificar o nome do Senhor essa noite? Não é porque eu sou bom, não, é por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Esse sangue me alcançou, esse sangue te alcançou, esse sangue nos purificou e nos fez sacerdotes.
Jesus, na oração sacerdotal, diz: Pai. Ele só não falou teu nome, mas ele falou de você e de mim. Ele disse: Pai, eu não rogo só por esses aqui, não. Eu rogo por aqueles que hão de crer no teu nome. Deus, Cristo já estava intercedendo por você, dizendo: a minha oração é por eles também. Jesus te via lá atrás. Lá atrás Jesus já imaginava você aqui adorando a Ele e dizendo: Senhor, eu te adoro, porque eu sei que não é pelos meus méritos, é pelo teu sangue, é pelo teu sangue. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode adorar esse Deus essa noite. Glória a Deus. Talvez você veio aqui na expectativa, não sei, de ser a Santa Ceia, e você, quando não viu, você pensou: perdi meu tempo. Na sinceridade, poxa, eu pensei que era ceia. Deus tem pão para nós, amém, irmãos? Deus tem vinho, tem alegria para a nossa vida, não tem? Volte para casa alimentado, fortalecido, com os louvores, com as palavras. O pastor Daniel aqui falou, Deus está falando contigo. Deus não vai deixar você voltar para casa com fome. Você está voltando alimentado, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.